Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa semana de oração da EAD Adventista. Essa, querido, é uma semana especial, pensada para você que é nosso aluno e para você que ainda não é, para que você tenha um momento especial com Deus, assim como os outros programas que a pastoral da EAD Adventista oferece, como o Clube da Bíblia, o Teolomais, os estudos bíblicos individuais, as classes bíblicas, tudo isso, querido, é pensado para você, sabe? As missões que oferecemos, nós existimos como educação adventista para ajudar você a crescer em relacionamento com Deus. E para isso existe essa semana de oração, uma semana de ênfase espiritual. Especificamente nessa semana nós estudaremos sobre os milagres de Deus. O tema dela é Um Milagre em Minha Vida. Nós temos o privilégio de termos conosco aqui o pastor André Flores e ele estará conosco durante essa semana. E para nós é um privilégio também ter você aqui conosco. Por isso, como você está dedicando esse tempo para crescer espiritualmente durante todas as noites desta semana, de segunda a sexta, nós oraremos a cada noite por um milagre para uma área específica. Eu sei que você que me assiste nesse momento, você pode precisar agora de um milagre em sua vida, quem sabe na sua saúde física, quem sabe na sua saúde emocional, quem sabe nas suas finanças, quem sabe no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, eu não sei. Mas todos nós, em algum momento, precisamos de milagres, precisamos que coisas aconteçam que nós não podemos fazer. E nós colocamos isso na mão de Deus. Então, hoje, na nossa primeira noite, eu quero orar com você por aqueles que precisam de um milagre na sua saúde física. Pode ser que seja o seu caso, pode ser que não, mas ore junto conosco por essas pessoas que precisam. Eu vou fechar os meus olhos aqui. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, faça isso nesse momento. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, santificado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de nessa noite nós podermos nos reunir aqui para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti, Senhor, e do Teu maravilhoso poder que faz milagres em nossa vida. Nós Te agradecemos, mas também temos um pedido muito especial, Senhor. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor possa atender às orações daqueles que nesse momento precisam de um milagre em sua saúde física. Tem alguém, Senhor, que nos assiste nesse momento que precisa de um milagre da cura em sua vida. Tem alguém que nos assiste nesse momento, Senhor, que precisa se recuperar de uma cirurgia, de um tratamento. Alguém, Pai, nos assiste nesse momento, um filho teu, uma filha tua, que daqui a pouco, Pai, vai passar por uma cirurgia, precisa de um milagre teu, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que faz milagres. Senhor, nos ajuda, Pai. Atende ao clamor dos teus filhos. Opera um milagre, Pai, na vida daqueles que precisam de um milagre em sua saúde física, Senhor. Nós colocamos a vida de cada uma dessas pessoas que tem essa necessidade em Tuas mãos. Nós colocamos em Tuas mãos a vida daqueles que são nossos alunos da EAD Adventista. O Senhor conhece as necessidades deles, Pai. Ajuda-os, visita-os em suas necessidades, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, pedindo essas bênçãos, essa cura, esse milagre na saúde física daqueles que precisam, não porque nós mereçamos, sabemos que não merecemos, mas nós pedimos, Pai, confiando nos méritos de Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Tua voz é para mim como canção, canção de paz, de justiça
justiça e perdão. E em meio a tantas outras, não confunde o pecador. A tua voz é uma canção, ela é a minha única esperança. Quando a dor parece não ter fim, se a maldade que oprime o cansado, ela é canção de alívio para mim. Senhor Jesus, não deixe que algum dia eu venha esquecer o som da tua voz em meio à multidão que insiste em tentar me afastar de ti. Senhor Jesus, eu quero me abrigar e me esconder nos braços teus, então me esvaziar de tudo que há de mim, pra que eu tenha mais e mais de ti. Senhor Jesus, eu quero me abrigar e me esconder nos braços teus, então me esvaziar de tudo que há de mim, pra que eu tenha mais e mais de ti. Olá, tudo bem com você? Me chamo André Flores, sou pastor da Igreja do UNASP em São Paulo, ali na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. E nós vamos passar aqui uma semana juntos, estudando a Palavra de Deus e conhecendo alguns milagres, algumas atuações de Jesus nas Escrituras, que eu espero de coração que possa abençoar e tocar muito a sua vida. Para mim é uma alegria poder estar aqui e compartilhar com você esses estudos das Escrituras. A nossa semana tem como título Um Milagre em Minha Vida. Eu confesso a você que eu estive por muito tempo, desde que recebi o convite para poder estar aqui com você e compartilhar a Bíblia contigo, eu estive em oração pedindo a Deus, Senhor, que mensagens o Senhor tem me dado que o Senhor quer que eu compartilhe com os alunos da EAD UNASP, nessa semana tão especial. E o Pai do Céu, então, me influenciou, tocou meu coração para que eu transitasse nesses milagres da Bíblia, os milagres de Jesus no Evangelho de João. Um milagre em minha vida. Será que eu estou falando para alguém nesse momento que precisa de um milagre na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Estou certo que Deus também quer operar um grande milagre na sua vida nessa semana. Eu não sei, não conheço você, não sei quem você é, não sei de onde você está me assistindo nesse momento, ou talvez me ouvindo,
enquanto você dirige o seu carro ou enquanto você está caminhando, enfim, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Deus conhece você, que Jesus te conhece e Ele quer falar ao teu coração e ao meu coração nesta semana. Antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração. Posso orar com você e por você nesse momento? Feche os seus olhos se você puder e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui iniciando essa semana de oração, semana de estudos na Tua Palavra. São milagres de Jesus, são milagres que nós queremos que o Senhor opere também em nossa vida. Bom Deus, quero pedir humildemente que o Senhor abençoe esse Teu filho, Tua filha que está agora nos assistindo na sua casa, em qualquer lugar que eles estiverem, que a Tua bênção ali esteja, Teu Espírito esteja a rodeá-los, a cobri-los com a influência do céu. E ao estudarmos juntos as Escrituras, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você nesse momento para nós abrirmos a Bíblia. A propósito, se você tem uma Bíblia, tome a sua Bíblia em mãos enquanto nós vamos estudar nesta semana. Coloque a Bíblia na sua frente. Nós vamos abrir ela, especialmente no Evangelho de João. E vamos buscar em João, nos milagres de Jesus relatados nesse Evangelho, aquela mensagem que Deus tem para você nesta semana. O primeiro milagre, e na verdade é um toque de Jesus especial no coração de uma mulher que era pecadora, ela era muito sofredora, ela tinha ali um cargo de consciência muito grande sobre si e lutava muito com a sua vida, seus medos, suas vergonhas. E eu quero convidar você para abrir junto comigo agora a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos comigo? João capítulo 8. E eu vou ler a partir do versículo 1 essa história que, para mim, é um dos mais lindos encontros de Jesus com alguém nas Escrituras. Eu vejo ali um Deus maravilhoso que nos ama, que demonstra o seu amor para conosco de uma forma maravilhosa. Venha comigo a Bíblia, em João, no capítulo 8. Vamos ler as Escrituras. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas tu, o que é que tu dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu dedo. Eu quero convidar você para vir comigo agora, nesse encontro de Jesus com essa mulher ali no templo em Jerusalém. Jesus muitas vezes ele ia ao Monte das Oliveiras para orar. Imagine, passava a noite inteira em oração. Jesus ele passava muito tempo com o Pai e ele buscava no Pai o Espírito Santo para poder dizer a boa palavra àquele que está cansado. Como diz o livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Jesus ele está ali no templo ensinando multidões ao redor de Cristo Jesus e os doutores da lei, os escribas, os religiosos daquele tempo, eles queriam ali de alguma forma pegar Jesus em uma contradição, em algum deslize qualquer. E a Bíblia, como nós acabamos de ler, diz que trouxeram até Jesus esta mulher que foi flagrada em adultério. Imagine, apanhada em flagrante adultério. Trouxeram ela diante de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas ao ler essa palavra, esse relato, essa narrativa, se ela foi apanhada em flagrante adultério, onde está aquele que estava com ela
enquanto ela adulterava, e ninguém adultera sozinho, não é verdade? E trouxeram ela ali, eles queriam ali destruir aquela mulher, mas não queriam destruir tão somente ela, queriam destruir Jesus. Eles armaram para Jesus, armaram para aquela mulher. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que alguém já trabalhou contra você para armar contra você também? Alguém no seu trabalho? Alguém ali diante do seu ambiente, talvez de estudos, no seu ambiente junto a colegas de trabalho, ou mesmo na sua família, alguém que tramou contra você para te destruir. É isso que eles estavam fazendo com esta mulher. Eles queriam destruir ela, eles queriam destruir Jesus. Eles armaram contra ela e armaram contra Cristo Jesus. Muito triste isso, mas a bênção é que Jesus, ele não se deixa levar e ele ama os pecadores. É tão interessante isso, que o ser humano, ele ama o pecado e aborrece o pecador, mas Jesus não. Jesus, ele ama o pecador e ele aborrece o pecado. Cristo Jesus, ele está diante dessa mulher, essa mulher diante de Cristo Jesus. E agora, eles acusam ela, mestre, ela foi apanhada em flagrante adultério, ela precisa morrer. Ó, queridos, venha comigo e vamos pensar e refletir um pouco mais nesse relato de Cristo Jesus, nessa conversa de Cristo Jesus com esses homens, esses doutores da lei. Imagine, apanhada em flagrante adultério, jogam ela diante de Jesus e dizem, o que diz a lei de Moisés? Diz que ela deve morrer. Se Jesus diz assim, olha, apedrejem ela porque ela deve morrer, Jesus seria acusado de insurreição, de querer fundar um governo tão grande ou maior que o governo romano, porque somente Roma poderia condenar alguém à morte. Mas se Jesus diz, não, ela não deve morrer, eles diriam, então você não pode ser o Messias, por quê? Porque o Messias deveria seguir a lei de Moisés? Notem, queridos, Jesus Cristo, a Bíblia diz, que ele não fala uma palavra, simplesmente ele se abaixa e começa a escrever com o seu dedo no chão. O próprio Deus, Criador, agora se fazendo homem, ele, Emmanuel, Deus conosco, ele se abaixa e escreve com o dedo no chão. Queridos, aqui eu vejo um Deus que é contrário à lógica humana, contrário ao pensamento humano, contrário àquilo que o homem responderia, Jesus responde. Ele se abaixa, ele se humilha e começa a escrever com o seu dedo no chão. No livro de Filipenses, no capítulo 2, eu quero abrir a Bíblia aqui rapidamente e ler esse texto para você. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo, falando sobre Cristo Jesus, ele fala o seguinte, eu leio aqui no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Imagine essa cena, próprio Deus, que se fez homem, agora ele se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Ó, queridos, o que é que Jesus estava ali a escrever no chão com o seu dedo? Jesus, muito possivelmente, ele começou a escrever o pecado daqueles homens que estavam ali a acusar aquela mulher e ele começa a escrever com o seu dedo no chão. Na Bíblia, nós encontramos 3 vezes o próprio Deus escrevendo alguma coisa com o seu próprio dedo. Já pensou? O próprio Deus escrevendo alguma coisa com o seu próprio dedo. Que situações são essas? Que momentos são esses? Eu quero chamar você para vir aqui mais uma vez, juntinho de mim, para nós compartilharmos esses 3 momentos em que Deus escreve com o seu próprio dedo. O primeiro momento, aquele lá no Monte Sinai, quando Moisés estava ali com o povo e Moisés sobe ao monte
E diz as Escrituras que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e diz que Ele escreveu com o seu próprio dedo. Já pensou? Toda a Bíblia, nós acreditamos que ela é inspirada por Deus. Nós acreditamos que a Bíblia, ela foi escrita por homens, sim, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles não falaram de si mesmos, eles falaram movidos pelo agir de Deus. Eles receberam a inspiração do Espírito Santo do Senhor. Mas os 10 mandamentos, Deus não quis que homens escrevessem inspirados por Ele. Ele mesmo quis escrever com o seu próprio dedo. Uau! E Ele escreve em tábuas de pedra. Esses 10 mandamentos não são leis proibitivas, não pode isso, não pode aquilo. Não, absolutamente. São leis e conceitos de amor de um Deus maravilhoso. Quando você lê os 10 mandamentos da lei de Deus, o primeiro diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Mas antes desse primeiro mandamento, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Eu estou citando aqui Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Deus de vocês. Eu tirei vocês da casa do Egito. Eu tirei vocês da terra da servidão. Esse Deus que nos tira da escravidão do pecado, que nos ama, que nos liberta, agora Ele diz assim: não tenho outros deuses diante de mim. E é lógico que aqueles que amam a Deus, aqueles que conhecem a Jesus, que foram libertos do pecado, que receberam grandes livramentos do Senhor, eles não vão ter outros deuses diante dele. Na sequência, os mandamentos também, eles nos mostram que Deus diz assim: não façam para vocês imagem de escultura, porque eu sou o Deus de vocês. Não tomem o meu nome em vão. Lembrem-se do dia do sábado para santificar. Por quê? Porque aqueles que amam a Deus, que foram libertos, eles não vão ter outros deuses, eles não vão fazer imagem de escultura, eles não vão tomar o nome de Deus em vão. Eles vão lembrar do sábado como o dia da criação, o dia da redenção em Cristo Jesus. E os 10 mandamentos continuam dizendo: honrem seu pai e sua mãe, não matem, não adulterem, não furtem, não digam falso testemunho, não cobicem as coisas que o próximo tem. Não façam isso porque eu sou o Deus de vocês. Vocês estão vendo que quando Deus escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, não são leis proibitivas, são leis de uma resposta de amor daqueles que conhecem a Deus e que foram libertos por Ele. Ó queridos, há um segundo momento em que Deus ele escreve com o seu próprio dedo, e esse está relatado lá no livro de Daniel, no capítulo 5, isso mesmo, Daniel capítulo 5, quando Belsazar, aquele que estava agora reinando na Babilônia, estava dando uma festa de orgias com bebedeiras, muita dança e tudo mais, mas ali o Espírito de Deus estava. Não para provar aquela bebedeira, aquelas festas, absolutamente não, mas para dar uma palavra de reprovação. Eles, além de estarem fazendo tudo aquilo de uma forma tão triste e tão humilhante diante de um Deus que tinha se revelado para eles com tanto amor, eles ainda haviam tomado utensílios do templo e usado utensílios do templo do Senhor que tomaram lá de Jerusalém para fazer aquelas orgias e bebedices. E aí uma mão aparece na parede e esta mão começa a escrever algumas palavras ali em aramaico. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. O próprio Deus com o seu dedo, ele escreve uma palavra de juízo contra Belsazar e contra a Babilônia. E naquela noite, Babilônia, ela cai, Babilônia, ela é destruída. Na verdade, ela se rende, é rendida pelos medo-persas ali. E a terceira vez, essa que nós estamos lendo aqui em João capítulo 8, quando Jesus, ele escreve também com o seu dedo no chão. Ele escreve o pecado daqueles homens. Jesus está com isso querendo dizer: filhos, número 1, eu sou o Deus que ama vocês, eu venho a este mundo e eu me humilho aqui como homem para salvar vocês. Jesus está dizendo também, número 2, esses pecados que eu escrevo aqui não são uma palavra de amor, ou minha lei, como eu escrevi em tábuas de pedra, não são palavras de juízo, como eu escrevi na parede, mas são palavras que podem ser apagadas e meu desejo é apagar os pecados de vocês com a minha morte, com o meu sangue na cruz do Calvário. Amém?
Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo Jesus. O relato bíblico continua dizendo que então Jesus ali, ao escrever na terra com o dedo no chão os pecados daqueles homens, diz o versículo 7 de João capítulo 8, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem dentre vós estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever com o dedo no chão. Pense comigo. Quem é que estava ali que era o único que não tinha nenhum pecado? Todos os demais ali eram pecadores, não é verdade? Mas Jesus era o único que não tinha nenhum pecado. E ele era o único que tinha ali o direito para tirar qualquer pedra naquela mulher. No entanto, Jesus assim não fez. Ele voltou, tornou a escrever com o dedo no chão, e aqueles homens então envergonhados começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos, deixaram aquele ambiente. E a Bíblia diz que ficou só Jesus e aquela mulher. Eu pergunto a você, Jesus condenaria ela também? Jesus apontaria de dedo em riste diante da sua face, dizendo: você é pecadora, por que você fez isso? Por que você se juntou com aquele homem? Por que você tem levado uma vida dissoluta e assim por diante? Não, Jesus não faz assim. Ó, queridos, nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, amém? Jesus, ele não vem para nos acusar. Jesus não está hoje aqui para acusar você. Ele te ama pessoalmente, apaixonadamente. Você é a coisa mais linda que Jesus tem. Você é tudo para Ele. Talvez eu esteja falando para um jovem, uma jovem que tem vivido uma vida também desregrada, vivendo em festas, talvez em orgias, contemplando, usando coisas que não devia. Eu quero dizer para você, querido, querida, Jesus hoje, Ele se inclina a você porque Ele quer te salvar. Ele é o teu Deus de amor, Ele é o teu Deus salvador. Ele quer estar ao teu lado hoje para te curar, te salvar. Jesus, quando Ele se dirige àquela mulher, Ele diz as seguintes palavras que nós lemos nas Escrituras. Acompanhe comigo. Diz Ele o seguinte, no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Ó, queridos, um milagre é o que Deus quer operar na tua vida hoje. Ele quer mudar a tua vida, o teu coração, o teu ser, quer te salvar. E a palavra de Jesus para você também é, filho, se você tem andado em caminhos tortuosos, se você tem andado em caminhos de tristeza, se você tem andado em caminhos que têm entristecido o seu coração, talvez dos seus familiares, se você tem andado em lugares que à noite, quando você deita para dormir a cabeça no travesseiro, você fica com um cargo, com um peso de consciência, Jesus olha hoje para você, não para te acusar, mas para te salvar. Ele diz assim, filho, eu não te condeno, eu vim a esse mundo para morrer na cruz para te salvar, vá, não peques mais, eu sou o teu Deus. Amém? Faz alguns anos, eu estava como pastor numa igreja bem grande, a Igreja Central de Curitiba. E eu lembro, e nunca, na verdade, vou me esquecer desse dia, dessa tarde, quando eu estou entrando no corredor da igreja, e havia alguns dias da semana ali em que eu ia à igreja para fazer aconselhamento pastoral e a secretária sempre anotava ali os nomes, eram muitos membros, mais de 2.500 membros. E eu estou entrando no corredor e eu vejo ali um homem sentado no sofá, ao corredor. Ele aparentava ter ali os seus 40 anos de idade, grisalho. Tinha sentado no sofá uma pasta ao seu lado, não lembro como se fosse hoje, uma pasta muito bonita, caramelo, e de blazer, sem gravata. E eu chego, cumprimento ele, ele se apresenta, ô pastor, eu sou Samuel, muito bom aqui estar com o senhor.
e eu convidei ele para entrar no escritório, nós sentamos ali para conversarmos, orei com ele, agradeci a Deus pela sua presença. E como eu sempre faço nos meus aconselhamentos, eu peço a Deus, Senhor, me dê sabedoria para aconselhar, orientar, como o Senhor deseja que assim eu faça para essa pessoa que está aqui diante de mim, que tem algo a compartilhar, que o Senhor já sabe o que é. Mas naquela tarde, na verdade, não era um aconselhamento que ele precisava, ele veio para contar um testemunho. E esse testemunho foi um dos testemunhos mais lindos e extraordinários que eu já pude, assim, ouvir de alguém, de uma pessoa transformada pela graça, pelo poder de Deus. Alguém que tinha ido muito longe de Deus, assim como essa mulher pecadora, adúltera da Bíblia, que tinha se afastado do Senhor, que tinha ido muito longe, mas que Deus alcançou com a sua graça. Samuel, ele estava ali, e Samuel, ele então coloca a mão no bolso do seu paletó, tira 2 fotos e coloca diante de mim a mesa, e ele diz assim, pastor, dê uma olhada nessas fotos. Eu tomei aquelas fotos, olhei as fotos, e vi ali uma pessoa na foto, e olhei para aquela pessoa e olhei para o Samuel disse, pastor, o senhor sabe quem é esta pessoa dessas 2 fotos? Eu digo assim, não, enfim, não sei. Ele disse assim, pastor, nessa foto sou eu. E eu olhei novamente para a foto e olhei para ele e disse assim, não, como assim? Porque a pessoa da foto era uma pessoa completamente diferente. E Samuel disse assim, pastor, essa aqui é uma recordação triste da minha vida, mas também ela marca um milagre de Deus em minha vida. E Samuel ali então contou a sua história, uma história de sofrimento, de dor, de abandono, de abusos. Mas diante de mim estava alguém que tinha aceitado Jesus e a sua graça, amém? E que teve a sua vida transformada por Jesus. Alguém que Jesus olhou, assim como olhou para a mulher pecadora e disse assim, eu não te condeno, vá, não peques mais. E Samuel foi salvo por Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com você agora, eu pedi para o Samuel, e Samuel, ele me autorizou a compartilhar com você a história da vida dele. E eu quero compartilhar com você a história da vida de Samuel. Eu pedi para ele, Samuel, você aceita escrever a sua história para eu compartilhar? E eu quero ler nas palavras do Samuel, porque é um relato de milagre, um relato muito profundo, e que eu espero que toque o seu coração, assim como toca o meu coração todas as vezes que eu lembro da história do Samuel. Ele colocou como título da sua história, O Menino que Descobriu o Riso. Samuel diz assim, nesse momento, Deus me faz companhia. Enquanto eu tomo o meu chá de maçã e tento sintetizar 40 anos de algo que apenas hoje eu posso chamar de vida. Imagina, 40 anos e só naquele dia ele podia chamar de vida. Recordo-me, quando criança, que fui um dia, sonhos que eu nutria em segredo e do Deus que me causava medo. Será que eu falo para alguém também nesse momento que tem medo de Deus? Um Deus que você não quer se aproximar porque disseram para você que se você não andasse de acordo com a vontade de Deus, Ele ia te castigar e você sofreria a pena e o seu juízo. Samuel tinha essa visão de Deus, mas por Cristo Jesus essa visão foi transformada. Amém? Nitidamente, me recordo da criança que descobriu tão cedo como acontecem os abusos, dor no corpo e na alma, uma dor que até hoje eu não sei decifrar. Imaginem, abusos. Será que eu estou falando para alguém nesse momento que também, ao olhar para a história da sua vida, foi violentado, ainda quando jovenzinho, quando criança? E esse é um capítulo da história da sua vida que você não gosta de lembrar, não quer lembrar. Mas toda vez que você deita com a cabeça no travesseiro à noite, vem flashes, vem imagens que você quer se esconder, não quer se lembrar desse período, desse momento triste da sua vida. Samuel, ele continua dizendo, eu cresci desacreditado de todo e qualquer sentimento nobre.
não conheci o amor, a paz, nem Deus. Lembro-me do dia em que, aos 17 anos, ajoelhado no último banco da igreja, eu disse a esse Deus desconhecido que não iria mais segui-lo, mas que, se possível, deixasse um anjo disponível para cuidar de mim. Samuel, ele continua dizendo, existem muitos remédios para anestesiar a dor. Eu usei inúmeros deles. Busquei nas drogas a paz que o coração clamava. Busquei no sexo o abraço que tanto esperei receber do meu pai. Descobri na poesia uma maneira de aprisionar os tantos fantasmas e a minha latente dor de existir. Aos 21 anos de idade, mudei de cidade e trouxe a dor na minha bagagem. Sabe, quando você quer sair da sua casa, você quer se mudar, às vezes você quer ir por um outro país, por um outro lugar, por um outro mundo, mas esquece que os problemas te acompanham, que a dor vai junto contigo. Samuel, ele continua, então, dizendo o seu relato, que os dias eram inexpressivos, os seus anestésicos, ele diz assim, os meus anestésicos já não mais surtiam efeito, eu desejava do fundo da alma que tudo isso chegasse ao fim. Um dia, num ato de extremo desespero, escrevi uma carta para esse desconhecido Deus e pedi que ele fizesse um transplante no meu coração. Quando não somos tocados pelo amor, não somos reconhecidos como seres humanos. Exatamente assim era a imagem que o meu espelho refletia. Com uma sutileza e gentileza nunca vista antes, Deus me atraiu uma nova estrada e começou uma amizade como eu nunca tivera antes. Sem nada pedir em troca, Ele me deu um coração novinho em folha, novo e cheio de algo que eu busquei em todos os lugares, estradas em que eu andei. Deus me deu o seu amor. Amém? E esse amor que Deus deu para Samuel, Ele quer dar para você hoje também. Ele segurou as minhas mãos e me ensinou o segredo do sorriso. Ofertou-me um abraço que eu nunca tivera antes. Perdoou-me os tantos pecados e me ensinou a perdoar também. Hoje eu olho para trás e sei que Ele próprio, o próprio Deus, esteve ao meu lado. E eu nunca tive esperança, mas Ele estava comigo. Hoje não se fazem mais necessários os anestésicos, pois eu não tenho mais dor, nem poesias tristes, nem mais feridas. Minhas cicatrizes me fazem refletir o quanto uma vida sem Deus não é vida. Há um caminho a seguir, diz Samuel, mas eu sei que eu não estou só. Ao meu lado há um Pai Celestial que jamais irá me deixar. Somente nele, meu novo coração encontra paz e o lugar seguro onde eu posso me esconder das tempestades da jornada. Sigo de mãos dadas com meu querido e amado Mestre, sonhando com o lar que Ele preparou para mim, onde eternamente eu viverei a paz. Amém? Uma vida destruída, uma vida cheia de abusos, de sofrimento, uma vida longe de Deus, uma vida em que algumas vezes Samuel, ele me conta, pastor, eu queria dormir e não acordar mais, minha vida não fazia mais sentido. Mas Samuel dirigiu o seu coração a Deus e Deus falou com ele, Deus se revelou a ele e eu tive o privilégio de ver Samuel descendo as águas, renovando a sua vida com Cristo Jesus. Ó querido aluno, querido amigo, querida filha de Deus, Jesus olha para você hoje também e diz, eu não te condeno, eu sou teu Deus, eu quero te libertar, eu quero te livrar, eu sou teu Deus. Se você hoje se achegar a Jesus, se lançar aos seus pés, eu quero levar você ao último momento da história de Jesus com aquela mulher, onde eu vejo Cristo Jesus ali, olhando para aquela mulher, no chão, caída, com uma vida destruída, com uma vida destroçada. E Jesus, agora, eu imagino Ele se curvando e as lágrimas daquela mulher ali caindo ao chão. E de repente Jesus olha para ela. Jesus toca talvez ali no seu rosto, no seu queixo, ergue o seu rosto ali, olha nos olhos dela e com um olhar que só Jesus tem, olha para ela e diz assim,
filha, eu também não te condeno. Amém? Eu sou o teu Deus. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para essa mulher. Eu fico imaginando ela contemplando os olhos de amor de Jesus, a voz de amor de Jesus. E eu quero dizer para você, querido, querida, que o olhar de Jesus que Ele teve para aquela mulher, Ele tem para você hoje também, amém? Ele olha para você hoje assim, filho, eu também não te condeno. Vem para mim, eu sou o teu Deus. Eu tenho amor para te dar. Quando outros te rejeitaram, eu não te rejeitei. Filha, quando teu pai virou as costas para você e esqueceu de você, eu não me esqueci de ti. Filho, quando você está no vazio da tua existência e não sabe onde encontrar alento, eu estou ao teu lado, eu estou aqui para te salvar. Jesus hoje tem uma palavra que só Ele pode dizer para você, e essa é uma palavra de amor e restauração. Ouça agora a palavra que Jesus tem a dizer ao teu coração. E no final, eu quero orar contigo e por ti. Eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue o teu caminho, segue o teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Deixa-se preciso todos os teus amigos e jamais se esqueça. Leva Deus contigo. Ele é tua força. Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Ele é tua força. Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Eu sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre eu desejei, Senhor.
Eu convido você para orar comigo nesse momento. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, por teu infinito, por teu eterno amor. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de todos os teus filhos que estiveram aqui comigo agora, ouvindo essa palavra de amor do céu para a sua vida. Senhor, tu conheces o coração de todos que nesse momento dirigem a ti o seu pensamento, a sua prece, pedindo perdão. Pai, por Cristo Jesus, que todos que nos assistem nesse momento tenham a certeza de que os seus pecados foram apagados pelo sangue da cruz do Calvário e que o Senhor estará dando forças pelo teu Espírito para continuar a jornada da vida sem mais cair deliberadamente. Se tropeçar, Pai, que tenham a certeza que a tua mão estará sempre estendida para salvá-los, para erguê-los novamente. E que ao deitar, Senhor Deus, com a cabeça no travesseiro nessa noite, eu peço que eles tenham a certeza de que nenhuma condenação mais há, porque esse teu filho, essa tua filha, aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal e têm Jesus como seu Salvador. Senhor, traga-nos de volta amanhã para mais um encontro com o milagre de Jesus na Bíblia, para mais um encontro contigo, para mais um milagre em nossa vida. É o que eu te peço, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro amanhã.